Olá, gente, tudo bom? Então, estou aqui para visitar um apartamento decorado, tá? Um apartamento de 2 quartos, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, porque esse projeto dele está bem diferenciado, tá? Ao mesmo tempo, vocês vão conhecer um pouco da estrutura do apartamento, tá? Dos espaçamentos e das ideias de decoração também, certo? Então, assim, quero que fique a dica aqui para vocês, tá? Assista esse vídeo até o final, vocês vão gostar das dicas que vão ser apresentadas aqui. Tá? Com certeza que vai ser útil para você na hora de você montar a sua decoração, na hora de você fazer o planejamento da reforma do seu apartamento, certo? E aí, você se inspirando também, de repente, é uma ideia para você, de repente, quiser morar em uma cidade aqui de Sergipe, certo? Uma cidade praiana, certo? Uma pegada bem praiana, assim, com a proximidade da praia, com a proximidade de um shopping, com toda a estrutura que você vai poder encontrar aqui, tá bom? Vamos lá? E aí, uma facilidade, um projeto iluminotécnico, tá? Eu vou mostrar um pouco para vocês, para ver como é que ficou a questão da posição dos spots, tá? Para dar aquela valorizada em algum ambiente que você queira. Então os spots são bem interessantes nesse sentido. Os paflons também, que são bem úteis, né? Porque cria um ponto de luminosidade central. Bom, indo aqui para a parte da cozinha, certo? É possível ver, por exemplo, que optou-se por colocar, por exemplo, um espelho, garantindo, por exemplo, uma sensação de amplitude já na cozinha, tá? Então foi colocado um móvel aqui em cima, tá? Uma partezinha também para guardar os vinhos, tá? E o espaço da geladeira. Essa bancada aqui, ela garante, por exemplo, caso você queira de repente fazer alguma coisa, preparar algum alimento, ou até mesmo servir alguma refeição, né? Então ela já tem uma boa estrutura para você receber ou para você utilizar no dia a dia. Aqui a gente percebe que apostou-se, por exemplo, no branco, na parte de baixo, criando uma sensação de amplitude, né? E na parte de cima foi optado por um amadeirado, tá? Bastante na moda também. E conjugando com essa parte também de madeira, a gente tem ali do outro lado, que dá para ver através do espelho, por exemplo, uma partezinha bem bacana. Geralmente os clientes que vêm aqui visitar o decorado acabam gostando bastante dessa ideia, né? De ter algo assim nesse sentido a parte de temperos, né, de utensílios, assim, bastante útil e de fácil acesso, tá? Então essa aqui é uma ideia, tá? Perceba que o móvel, ele é fininho, tá? Acredito que ele tem aí uma média de 15 centímetros, apenas para realmente criar prateleiras que garantissem justamente essa facilidade, né? Bom, e aqui a gente tem a continuação, né, do móvel, em cima do móvel a pia, né? Na continuação da bancada, o fogão. E uma parte bem legal também é essa divisória que foi feita, ó, dividindo o ambiente da cozinha e da área de serviço, que é uma opção, tá? Tanto pode ser fechado completamente, caso a pessoa queira, de repente, tá? Ou então esse vidro com esse detalhe bem legal, que dá uma certa transparência, né? E também dá uma privacidade, mas ao mesmo tempo fica muito elegante, né? Porque você tem linhas retas aí sendo exploradas e ficou bem bacana. Tá? Então essa é uma das opções. Então aqui a área de serviço, tá? E o que é bem legal aqui é que além da cuba ser bem generosa, né? A gente ainda tem essa areazinha aqui do lado que serve como apoio, é bastante útil, por exemplo, no dia a dia, tá? Ainda optou-se aqui no móvel acima um cabideiro, tá? Que serve justamente para quando você lavar, quiser colocar para secar. Então, como você tem uma integração muito boa com a cozinha, da cozinha com a varanda, então você vai ter essa ideia aqui de deixar as coisinhas, as roupas penduradas para elas secarem melhor, tá? E uma coisa bem bacana também que eu gosto muito dessa planta é justamente essa comunicação, tá? Essa comunicação direta da cozinha com a varanda. Voltando aqui, né, para a sala de jantar estar, a gente tem aqui essa brise, tá? Utilizada aqui no painel da TV, que ficou muito charmoso, tá? Trouxe uma elegância, né, para a sala. Perceba que há uma comunicação também com o móvel, com o rack, tá? E há também uma comunicação com esta parede, tá? Então foi feito todo o ripado na extensão da parede
né? E foi feita uma composição aqui todo de madeira, onde ele tem uma comunicação que vem uma prateleira até aqui na parte da entrada, tá? Criando uma extensão aí bem bacana do apartamento, certo? Aqui uma sugestão de mesa também, uma mesa redonda, tá? Para facilitar, uma ideia de decoração também que eu achei bem bacana e que acabou trazendo tanto para a área gourmet como também para dentro do apartamento, ó. Essa paredezinha chamuscada e ela tem um brilho bem interessante quando você coloca a luz, então ela tem um brilho diferenciado, tá? Criando um charme bem legal. Vou aproximar um pouco mais para vocês verem que tem um brilho, tá? E esse brilho, esse charme foi trazido para dentro do apartamento, tá? Então perceba que quando você tem a incidência de luz, então ele realça os detalhes, tá? Pronto, aqui a gente tem a varanda gourmet, tá? Na varanda gourmet já vem com a churrasqueira já entregue pela construtora, tá? Então uma banquinha bem interessante também para a sua área gourmet, onde você vai estar aqui preparando o seu churrasco com seus amigos, com seus familiares, e aí você tem essa banquinha de apoio, essa pia de apoio, tá? E você tem essa comunicação direta com a cozinha, evitando, por exemplo, que você de repente passe com coisas no meio dos convidados, tá? Então tem essa abertura bem legal que eu gostei bastante, tá? Bom, voltando para cá, para a área social, então basicamente a gente tem essas configurações. A gente já mostrou aqui, por exemplo, o ripado fazendo integração, né, dos móveis, e essa ideia também do espelho, bem interessante, tá? Porque criou uma amplitude bem legal para o ambiente e até uma ideia, tá? Para ser colocado. Eu fiz isso no meu apartamento e fiquei muito satisfeito com o resultado, porque traz para o apartamento uma abertura muito boa, uma sensação de amplitude formidável, tá? Então basicamente a gente tem aqui toda essa área social. Aqui na área íntima, então perceba o que é que acontece. A gente tem uma parede logo de frente que de repente você pode utilizar para de repente um quadro ou qualquer outra coisa que você queira, mas que você pode de repente explorar, colocar uma luminária direcional, tá? E aí você pode utilizar toda essa parede aqui. Mas o legal é que ela cria uma descrição para os ambientes internos, tá? No caso, os ambientes mais privativos. Então perceba que tem essa parede e logo depois a gente tem aqui, ó, o quarto social, tá? Quarto das crianças, dos filhos. Então veja os detalhes, por exemplo, que foi feito, que foi utilizado, tá? Para criar esse ambiente bem leve, um ambiente propício, por exemplo, para a criança, né? E perceba também que foi feito, por exemplo, uma cabeceira única para as duas camas, bem legal também, uma opção muito boa. E a opção também do criado mudo aqui, todo espelhado, que traz um charme e uma elegância muito, muito bacana, tá? Então, assim, uma ideia bem legal também, caso você queira trazer um requinte maior para o seu ambiente, tá? Tem os nichos também, que são bem interessantes no item de decoração. E claro, não pode faltar espelho também dentro do quarto, eu particularmente adoro, tá? Então o espelho traz essa sensação de amplitude também, bem interessante. E é isso, tá? Então a gente tem aqui essa ideia de decoração, tá? Para esse ambiente, onde a gente tem, por exemplo, duas camas, um móvel central e uma cabeceira única, tá? E os nichos também de um lado e de outro, tá? Criando aí uma comunicação entre eles. Bom, saindo aqui do quarto, a gente vem para o banheiro social, certo? A ideia aqui também foi aproveitar o máximo do espaço, né? Onde a gente tem um móvel logo embaixo da pia, tá? E a gente tem o espelho integrando todo o ambiente, que vai desde a pia até lá ao outro lado, tá? Até o vaso. E a gente também tem a comunicação ali e essa divisória bem bacana, ó, porque cria para o morador, quando for utilizar, uma facilidade, por exemplo, de você abrir e ter um acesso mais facilitado, já que a porta abre completamente, tá? Vou abrir aqui, só para a gente ter uma ideia melhor, tá? Mas ó, ela abre totalmente e aí cria esse nível de abertura, garantindo, por exemplo, para quem for tomar banho de repente tiver com alguma dificuldade de locomoção, pode aproveitar melhor, tá? A
Sobre a questão do projeto luminotécnico, então a gente tem aqui ó, uma luz azul para os dias do banho, né, para a gente aproveitar melhor, relaxar. A luz azul traz esse relaxamento, tá? E tem uma abertura aqui bem interessante no teto, um rasgo, tá? E uma iluminação mais central ali. Pronto, saindo aqui a gente vem para a suíte, tá? Na suíte a gente vai ter algumas opções, né? Que é de algumas opções de decoração, que é, por exemplo, o uso da penteadeira, tá? Tem a cabeceira. E essa cabeceira ela traz uma integração total, tá? De uma parede até chegar aqui ao roupeiro. No roupeiro a gente tem o uso também do espelho. Esse espelho em si ele é um espelho bronze, tá? Trazendo um charme, um requinte para dentro do quarto, bem bacana também. E aí a gente tem também aqui a área de TV, tá? Optou-se por colocar aqui desse lado. E aqui a gente tem o banheiro. Tá? Perceba que ó, o desenho desse é diferente, tá? Porque ele tem uma divisão espacial mais quadrada em relação ao outro, tanto que a gente tem aqui esse desenho desse box, tá?